São 7h21. As declarações do senador Tasso Gereissati, jornalista Beto Almeida, nesse contexto de uma nova etapa de conflitos entre o governo federal e governos estaduais, geraram indignação, geraram um bombardeio de críticas de aliados do presidente Jair Bolsonaro ao senador cearense. O Tasso alertou para esse risco na instabilidade da relação entre o Planalto, o Palácio do Planalto e a região Nordeste, principalmente os governos estaduais que se queixam dessa discriminação, pelo menos na distribuição do número de beneficiários do Bolsa Família que foi feita no mês de janeiro. A semana tem essa agenda aí de articulações de governadores que cobram ao Congresso Nacional iniciativas para barrar qualquer medida do governo federal na distribuição do número de beneficiários do Bolsa Família que não contemple as regiões que mais precisam, que apresentam os maiores números de pessoas com dificuldades para ter uma alimentação diária, ou seja, de pessoas pobres. Os governadores querem que o Bolsa Família seja distribuído por critérios técnicos, ou seja, com base no número de pessoas que sofrem dificuldades no dia a dia. A distribuição, no conceito dos governadores, deve ser feita de acordo com ou proporcional ao número que cada estado apresenta de famílias vulneráveis. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. A repercussão dessa declaração do senador Tasso Gereissati, Luziano, foi enorme. A gente convidou, aliás, nós falamos sobre isso aqui na sexta-feira da semana passada e até cobramos um posicionamento da bancada, né, do Ceará, juntamente com a bancada do Nordeste, e ela veio exatamente de uma personalidade, como é o caso do senador Tasso Gereissati, que, diga-se de passagem, não é exatamente um anti-bolsonarista convicto, não. O senador Tasso Gereissati, é bom que se diga, foi o relator da reforma da Previdência e é um dos defensores da agenda econômica do governo Bolsonaro. Ele não faz críticas, por exemplo, ao Paulo Guedes. Ele faz críticas pontuais ao governo Bolsonaro em algumas situações, mas no geral, naquilo que tem, por exemplo, de bom na agenda econômica, o senador Tasso Gereissati tem sido, inclusive, um aliado, no sentido, por exemplo, de foi para cima, não teve medo do desgaste, aprovou a relatoria da reforma da Previdência, trabalhou pelo nome dela. No entanto, a crítica dele chamou a atenção do governo exatamente pela palavra forte que ele usou. Diz que era uma extravagância o que ele vinha tomando conhecimento em relação ao levantamento feito pelo jornal O Estado. E mais, Luziano, diz que se isso fica confirmado, esse ato discriminatório... Extravagância que você se refere à distribuição dos beneficiários no Bolsa Família no mês de janeiro. Quando o governo federal incluiu mais 100 mil beneficiários no Bolsa Família e a região Nordeste teve, em termos proporcionais, o menor número de pessoas beneficiadas, embora tenha o maior número de pessoas inscritas no programa de distribuição de renda do governo federal. Exatamente. E aí veio a reação de bolsonaristas nas redes sociais, os ataques ao senador Tasso Gereissati, de que ele foi vítima nesse final de semana, inclusive com muitas críticas injustas até a ele, injustas que eu digo pelo seguinte, porque na realidade os bolsonaristas e quem está crítico a essa fala do senador, argumenta que no volume global o Nordeste não está sendo discriminado, porque ele continua com mais de 39%, por exemplo, do percentual total de volume que é repassado no geral para o Bolsa Família. Mas não foi isso que o senador se referiu, não foi exatamente isso também que a matéria do Estadão se referiu. O que ficou constatado é que no mês de janeiro desse ano, exatamente quando o governo decidiu retomar o pagamento dos benefícios, a inclusão de novas famílias, o Nordeste foi, de forma inexplicável, a região do país que menos recebeu famílias incluídas no programa, mesmo sendo, como se sabe, a região que tem mais pobres, inclusive em condições extremas de pobreza. Então é isso que está sendo questionado. O senador colocou, inclusive, o risco de rompimento, mas eu entendo isso como mais uma questão, eu diria, de fala mesmo do senador, de discurso, para dizer o seguinte, que ele, como toda a bancada do Nordeste, deve se posicionar de forma firme contra o governo. E a gente aguarda, inclusive, que o Ministério Público do Tribunal de Contas da União
cobre do governo explicações para saber se tem mesmo ou não ato discriminatório, Luiz Beto Almeida, o que chama a atenção, enquanto essas declarações do senador Tajerissati provocaram, vou usar a expressão aqui mais dura, a ira e a crítica mais áspera e mais aquecida dos aliados ao presidente Jair Bolsonaro, dentro do governo, essas declarações foram recebidas com uma certa preocupação, ao ponto de algumas cabeças do governo federal manifestarem ou começarem a se mobilizar para conversar e ouvir o senador Tajerissati em relação a essa questão. Ou seja, para o governo, o senador Tajerissati, que tem tido uma postura de equilíbrio no exercício do mandato parlamentar, fazendo críticas pontuais ou reconhecendo os acertos do governo federal, precisa ser ouvido nesse debate. O ministro Onyx Lorenzoni, Luciano, que é o novo ministro da Cidadania, chegou a ligar para o senador Tajerissati, querendo exatamente conversar com ele e saber qual é realmente o nível da reação que existe a isso. Então a expectativa é que esta semana, pelo menos, essa situação seja melhor esclarecida e que sirva de alerta para que naturalmente o Nordeste não volte a ser prejudicado na concessão dos novos benefícios. São 7h27, nós encerramos a edição de sexta-feira do Jornal Alerta Geral, ou dentro da edição, falando sobre as críticas puxadas pelo deputado estadual Fernando Hugo em relação à bancada do Nordeste. Você lembra, o jornalista Beto Almeida, que o Fernando Hugo, que é integrante da bancada do PDT na Assembleia Legislativa, chegou a classificar a bancada federal do Ceará de fraca, porque não tem feito ações mais determinadas, mais consistentes na defesa de assuntos que mexem com a região Nordeste, que mexem especialmente com o Ceará, como, por exemplo, a transposição de águas do Rio São Francisco. Foi esse o ponto, né, Luciano? E aí, o senador Tajerissati reagiu também, devem ter chegado aos ouvidos do senador, como há exemplo de ter chegado a outros deputados federais, essas críticas oportunas do deputado estadual Fernando Hugo sobre a necessidade da bancada federal estar mais atenta a essa questão que passa pela região Nordeste, que passa pelo estado do Ceará, como, por exemplo, a transposição de águas do Rio São Francisco, que tem obras paradas ou em ritmo desacelerado, e agora o corte do Bolsa Família ou a distribuição que não segue critérios técnicos dos benefícios do Bolsa Família. E aí é o seguinte, vamos entender se é que vai haver uma explicação técnica do Ministério, né, da Cidadania, para explicar por que tecnicamente o Nordeste só recebeu no mês de janeiro desse ano apenas 3% dos repasses do Bolsa Família e que estados, Luzenor, ricos, muito mais ricos do que a gente, com uma população bem menor, inclusive, como é o caso de Santa Catarina, recebeu mais de 21 mil famílias incluídas no mês de janeiro no Bolsa Família. O Ceará só teve 618 famílias que ingressaram no Bolsa Família no mês de janeiro, Luciano.